Esse é o podcast Academia da Locução, feito para você, profissional da voz, para você que ainda não é ou deseja ser locutor. Eu sou Rosinelo, locutora, e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. No episódio de hoje do nosso podcast, eu quero falar um pouco sobre a profissão de locutor. Tem muitas pessoas que têm bastante dificuldade de entender a profissão de locutor. Outras pessoas trabalham como locutor, mas nem conseguem compreender como poderiam ter melhores resultados, tanto profissionais, artísticos e até mesmo financeiros. Então, poder falar um pouco sobre essa profissão tão diferente, tão ousada e que abre tantas portas no mercado é extremamente inspirador. Então, antes da gente falar das origens da locução, que foi na rádio, vamos entender um pouco como que é definido a profissão de locutor. Quando você busca na internet ou mesmo em livrarias, você vai ver poucos conteúdos focados realmente na profissão de locutor. Você vai ver muita coisa relacionada à rádio, você vai ouvir falar de alguns profissionais, mas no geral não existe um estudo tão profundo sobre a locução. Por isso que é importante a gente poder ter esse recurso da internet, ter os grupos onde eu compartilho essas informações, porque isso ajuda a gente a formar uma conscientização melhor sobre a profissão, que é uma profissão nova. A profissão de locutor, ela é relativamente nova. Então vamos começar lá das origens, né? O que significa locutor, afinal de contas? Bom, o locutor, ele, se você for procurar na íntegra, né? Eu até vou buscar aqui como recurso para a gente, a Wikipédia. Eu acho que ela traz um conceito bem interessante sobre locução. Locutor nada mais é do que um falante. Se você for procurar a definição de locutor, você vai encontrar assim: locutor é o profissional de comunicação social cujo ofício necessita da sua voz. Só isso. E ele atua em vários locais, em mídia de rádio, em televisão, internet, rodeio, supermercados, esperas telefônicas. O locutor, ele tem um grande diferencial porque ele interpreta e anuncia textos e falas nos principais veículos de comunicação. É uma profissão relativamente ampla, só que a origem dela, de fato, começou na rádio. Quando a primeira transmissão de rádio aconteceu, já existia o locutor antes mesmo de ser regulamentada a profissão. E aí vem uma parte que as pessoas começam a fazer bastante confusão, e é super normal que isso aconteça. Por quê? A gente tem muita referência da rádio, porque o locutor de rádio, ele é aquele responsável por transmitir informações, fazer comentários, entrevistas, interagir com o público. Ele apresenta propagandas, tanto para os ouvintes, como, às vezes, em eventos, em gravações para clientes. Então, ele é aquele que, o locutor, ele é aquele profissional que ele empresta a voz dele, seja para um produto ou para uma ideia. E desde que a rádio surgiu, ela já tinha várias opções de locução. O locutor podia ser um anunciador, que fazia ali, durante a programação da rádio, leituras de textos, intervalo de programação, falava a hora, anunciava música. Já existia o locutor apresentador e animador, que é aquela pessoa que anunciava os programas ou fazia algum programa específico, que tem até hoje. Realiza entrevistas, interage com o público. Já existia o locutor comentarista esportivo, que comenta eventos esportivos, transmite informações comerciais. Sempre teve o locutor da notícia, que hoje virou jornalista, mas ele começou na rádio, lê as principais notícias. E o locutor entrevistador, expõe fatos, narra, realiza entrevistas. Sempre existiu dentro da locução essas variações. Agora, por que as pessoas ligam tanto a locução com rádio? Primeiro, porque o locutor surgiu na rádio. Depois, porque quando foi regulamentada a lei para ter a definição do profissional de rádio,
foi definido como radialista. Então, quando a pessoa é contratada pela rádio, aparece no registro que ela é um radialista. Só que quando a gente começa a olhar a locução e ver quantas oportunidades tem, a nossa mente expande muito. E como eu falei no comecinho do nosso conteúdo, a profissão de locutor é relativamente nova. Só para você ter uma ideia, a atividade de locutor de rádio, ela só foi regulamentada em 1978. E aí sim, houve a legislação onde o locutor podia trabalhar em várias categorias. Só que a rádio, o auge dela foi na década de 30. E daí aconteceu uma coisa interessante que, para você que é locutor ou deseja ser, é muito importante você ter esse conhecimento. Veio a televisão. Quando a televisão chegou, qual era a referência de comunicação? A rádio. Então, aqueles profissionais que já eram comunicadores de rádio, naturalmente foram para a televisão. Inclusive, as próprias novelas surgiram na rádio, eram radionovelas. Muitos artistas, muitas atrizes e atores narravam rádio. Então, você veja quanta coisa existe para o locutor. Outra coisa importante que aconteceu no decorrer da evolução do locutor no mundo e foi justamente a questão da publicidade. Por quê? Quando você ouvia as vozes de rádio, né, lá na origem da rádio, eram sempre vozes lindas, perfeitas. Por quê? Você está trabalhando dentro do estúdio, a sua voz ela é captada por um excelente microfone, você está num ambiente acústico perfeito, que é totalmente fechado, as paredes todas são acolchoadas para que o som fique abafado. Então é lógico que uma pessoa que faz uma gravação na rádio tem uma voz linda, é natural. Depois, essa voz ainda é tratada, muitas vezes ali na mesa de som, ou ela é editada. Então ficou aquela referência de vozes lindas da rádio. Existe, claro, algumas pessoas que nascem com uma voz linda, mas é muito raro, gente. Eu vou ser bem sincera para vocês. Em 17 anos trabalhando profissionalmente como locutora, eu conheci um único locutor que trabalhou comigo quando ele tinha 18 anos. Eu já entrevistei ele no meu canal e ele era um caso raro de alguém que tinha a voz linda, porque um rapaz com 19 anos ter voz de locutor é difícil, porque é uma idade que a voz do rapaz oscila muito. E esse rapaz tinha, mas isso é super raro, não é comum. Agora, com essa revolução da publicidade, o que aconteceu no decorrer do tempo? A própria publicidade foi percebendo que aquela voz muito bonita, padrão de rádio, muitas vezes não criava uma conexão com o consumidor do produto. Aí surgiu uma coisa maravilhosa que favorece as pessoas, que é você não depender da voz bonita. Mesmo que a sua voz não seja bonita, não seja aquela voz clássica de rádio, isso não te atrapalha em trabalhar na profissão. Olha que impressionante você ter isso como informação. Até hoje tem pessoas que acreditam que só é possível trabalhar como locutor se a voz for bonita. E claro que se você trabalha muito tempo com a voz, se você tem técnicas de respiração e de fala, naturalmente a sua voz vai ficando bonita. É igual um músculo que você exercita, vai lapidando. Uma das coisas que eu sempre reforço quando eu vou falar de locução, e é uma informação que faz toda a diferença para você que gosta, tem vontade de começar, ou se você é locutor e fica pensando, nossa, mas acho que não vai ter trabalho para mim, o mercado vai acabar, daqui a pouco eu não vou ter idade para trabalhar. A voz, ela não envelhece. Você sabia disso? É uma coisa que faz diferença para quem trabalha como comunicador. Então, as pessoas que desejam entrar na profissão de locutor, elas podem fazer isso em qualquer idade. Inclusive, você pode ser locutor criança. Nós temos aí uma grande referência da televisão brasileira, que é o jornalista Luiz Bate, que ele começou fazendo um programa
numa rádio de Mogi das Cruzes, aos 13 anos de idade. Então, quando criança, ele já tinha resultados como locutor. Claro que com o tempo, ele não ficou parado no que ele sabia. Ele foi estudar, fez faculdade de jornalismo e hoje apresenta um programa em rede nacional na Record. Mas ele veio da rádio. Muitos famosos da televisão vieram da rádio. Faustão, Galvão Bueno. Inclusive, eu sempre falo do Silvio Santos. Por que o Silvio Santos acaba sendo uma referência maior para mim? Porque o Silvio Santos veio do varejo. E eu falo muito da locução de varejo. O que é a locução de varejo? É a venda direta. Por exemplo, o Silvio Santos começou vendendo canetas na rua. Ele já era locutor. Claro que ele passou por rádio depois. Mas se você estuda a história dele, sempre ele juntava a locução com a venda. Sempre foi assim. E é assim até hoje. Com mais de 90 anos, ele continua trabalhando como locutor. Então, nós temos muitas referências de pessoas famosas da comunicação do Brasil que foram de rádio, que tiveram na rádio sua grande escola. No caso do Silvio Santos, eu gosto mais ainda porque foi na rua. E eu tenho uma história muito forte com o varejo, porque eu também comecei a locução fazendo loja, que é uma locução de varejo, e fiz muita porta de loja. E quando a gente começa a entender as possibilidades da locução, a gente começa a ver oportunidades de trabalho, principalmente nesse momento do Brasil. Tem muita gente precisando de uma renda extra e não imagina que a locução pode ser uma opção muito boa. Eu comecei assim. Quando eu iniciei na locução, eu trabalhava com publicidade e eu fazia locução à parte, finais de semana, em alguns momentos, eu não tinha a locução como atividade principal. Quando eu vim para São Paulo, também, eu trabalhava numa agência de publicidade, fazia locução aos finais de semana. Chegou uma hora que eu decidi viver 100% da locução. Foi uma decisão que foi acontecendo. E a profissão de locutor, ela traz tantas possibilidades e a maioria das pessoas não sabem disso. Então eu vou reforçar um pouco isso nesse conteúdo de hoje. E no próximo conteúdo, a gente dá continuidade. Eu vou fazer muitos conteúdos aqui no podcast, sempre falando da locução, para que você comece a compreender melhor as possibilidades financeiras e artísticas que você pode ter na locução. Se hoje você não é locutor, tenha certeza, é um mercado excelente, carente de pessoas que trabalhem bem. Se você já é locutor e ainda não faz uma renda acima de R$ 3.000 com a locução, você precisa entender o mercado da locução para que você possa ter uma boa remuneração do seu trabalho. Quem não ganha dinheiro com a locução é porque não sabe trabalhar ou não sabe tecnicamente fazer uma locução que tenha um valor melhor no mercado ou não sabe como rentabilizar a sua voz. E nos meus conteúdos eu sempre ensino isso para que você consiga colocar em prática de forma rápida. Então eu vou falar um pouquinho agora, antes de finalizar o nosso conteúdo de hoje, sobre os mais de 6 mercados diferentes que você pode atuar como locutor, tá? E o mínimo que você ganha por dia fazendo locução é R$ 100. Eu estou falando assim do cachê mais humilde que tem. A média diária de um locutor é R$ 300, R$ 400. E você consegue fazer uma renda muito boa trabalhando com locução. Seja fazendo uma renda extra, seja trabalhando 100% com a locução, tá? Então, você tem a oportunidade de trabalhar em rádio, você tem a oportunidade de trabalhar em televisão, no mercado publicitário, na área de eventos, e os eventos voltou com muitas regras, mas estão acontecendo, e os meus amigos que são dos eventos estão trabalhando muito. Temos a área de varejo, que eu falo demais do varejo, porque é a área mais fácil de você começar, é o mercado mais fácil de receber o locutor iniciante. E temos a internet. A internet, ela trouxe muitos diferenciais que não existia antes. Então, hoje, o profissional da voz, ele tem um mercado imenso para trabalhar, porque com as redes sociais, com o YouTube,
com esses canais, nós temos aí uma construção nova de um mercado muito promissor, que é o mercado educacional, que é o entretenimento, muita coisa surgiu a partir da internet. Então é muito importante que você comece a olhar para a profissão de locutor com mais atenção, vendo aí uma oportunidade de renda para você, tá? É claro que os bons locutores, eles vão ser construídos. Não adianta você querer ultrapassar e não seguir os caminhos, mas é uma excelente área para você começar em qualquer idade, para você começar a ganhar dinheiro rápido, e se você se dedicar, você vai escalar excelentes valores na locução. Espero que o conteúdo de hoje possa te ajudar a entender um pouco mais da profissão de locutor, e eu quero fazer também um convite para você, que você entre na Academia da Locução, que é o meu grupo VIP, onde eu posto aulas gratuitas e conteúdos para ajudar as pessoas que querem fazer da profissão de locutor uma profissão muito rentável. Você já começa a acompanhar esses conteúdos, tá? Isso vai te ajudar muito. Você pode falar comigo direto no Instagram, @RosiMeloLocutora, é Rosi com Y e Melo com 2 L's. Rosimelo Locutora. No Instagram, eu atendo as pessoas no direct, posso mandar o link da Academia da Locução para que você se aprofunde nesses conteúdos e comece a ter renda com a sua voz em qualquer idade. Bom, se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você ou pode ajudar outras pessoas, lembre sempre de compartilhar esse conteúdo que vai ajudar muito outras pessoas. Nós estamos num momento do Brasil que nós precisamos levantar a economia do nosso país. E através da locução, nós conseguimos aquecer o mercado de varejo das lojas e ajudar a aumentar as vendas de produtos no comércio. Então fica esse recado, fica essa dica especial. Vamos fazer aí uma corrente de pessoas que se ajudam e eu quero verdadeiramente criar uma legião de locutores bem-sucedidos. A Academia da Locução é o primeiro passo, por isso que eu estou trazendo aqui constantemente conteúdos que vão ajudar você a desenvolver o seu talento da voz ou a criar aí uma nova renda para você. Nos vemos no próximo conteúdo. Obrigado por me acompanhar até aqui e até lá!